Olá, viva, sejam todos muito bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Desta vez vamos ter connosco o Rui Almeida, que deixou há poucos dias o comando técnico do ABC de Nelas. Rui, bem-vindo ao Centro Desportivo mais uma vez. Rui, 7 anos depois, deixa o ABC de Nelas, porquê nesta fase? Por aqueles motivos que já fui falando e conversando. Em termos de vida profissional, as coisas não estavam fáceis. Tenho o meu trabalho é ligado à restauração, ou seja, todos nós sabemos e percebemos no contexto daquilo que foi a pandemia, foi um dos setores bastante afetados, como outros, mas cada um sofre com as suas dores. Isso fez-me cada vez mais ter que estar presente e ter menos tempo. Sabia que ia ser, e falei ao início com a direção, que ia ser uma época complicada para mim, para conseguir conciliar tudo isto. Fui até onde podia e onde sabia que tinha que ir, que sabia que pelo menos isso tinha que o fazer, que era deixar o ABC de Nelas, onde eu encontrei, que foi na 2ª Divisão Nacional. E no momento em que garantimos a manutenção também, que passamos à fase de campeão, de apuramento de subida de divisão, perceber que também o trabalho está praticamente feito, o objetivo está praticamente cumprido, porque acho que parece mesmo que é público, acho que não há dúvida sobre isso. Toda a gente que está na fase da subida quer subir divisão, mas depois cada um tem as suas armas, e percebendo que ia ser agora uma segunda parte muito desgastante, que vai até junho, que vai com 20 e 22 jornadas, pondo os pesos na balança, pondo a razão e o coração e tentando equilibrar isto tudo, percebi que era o momento de sair e me dedicar neste atual momento àquilo que é a minha profissão. Mas não é um fechar de portas ao futsal, de maneira nenhuma? Não. Nunca se pode, é impossível fechar portas àquilo que se gosta, ou seja, é uma paixão, o jogo em si é uma paixão para mim, é uma coisa que eu gosto, o competir é uma coisa que eu gosto, o treino é uma coisa que eu gosto muito. Agora, neste momento percebi que era o momento da saída, da minha saída ali nelas, por não poder estar tão presente, numa segunda fase tão exigente e onde eu sabia que ia ter dificuldade em cumprir horários, em cumprir as regras que eu gosto e que quero incutir nos outros, eu ia ter dificuldade em as cumprir, e quando assim é. Para o bem, eu disse isto aos jogadores e digo a toda a gente, sempre disse às minhas equipas e sempre mantenho, devem pensar no eu, sempre depois do nós. Sempre. Primeiro nós, depois eu. E foi isso que eu fiz desta vez, porque por mim, as coisas eu mais coisa, menos coisa, podia conciliar isto ou aquilo, mas por todos nós, para o grupo de trabalho, percebo que é preciso alguém com mais disponibilidade que eu neste momento. Oh, Rui, para quem não está por dentro da atualidade do futsal, vocês tinham treinos quantas vezes por semana? Havia sempre uma deslocação a Nelas que tinha que fazer, a Nelas ou outro jogo fora, mas quantos treinos tinham por semana? Sim, nós em época normal treinávamos 3 vezes, que era o que estávamos a treinar e era o que íamos treinar agora, terças, quartas e quintas, e na pré-época, claro, como toda a gente, treinámos quase todos os dias, mas no período normal era isto. Rui, 7 anos depois, várias vezes conseguiu lutar para subir à primeira divisão. Faltou esse gostinho final? Faltou ali um bocadinho, faltou-nos sempre um bocadinho, sabemos, eu sei, internamente a direção também julgo saber qual era esse bocadinho. Ou seja, o que é que foi? Nós temos que perceber que isto nem sempre ganha quem tem maiores orçamentos, porque então, senão nem vale a pena entrar em campo. Não vale a pena entrar em campo. Agora, nas fases onde nós estivemos, chegam os melhores. Chegam os mais bem atrechados, chegam diferentes orçamentos, e nós, para cumprir religiosamente aquilo que é o orçamento do clube, tivemos os plantéis que pudemos, muito bons, com muita qualidade, mas curtos. E quando depois vamos para uma prova destas, das que passaram, tirando aquelas da pandemia, que foram a play-off,
Quando vamos para uma prova dessas, normalmente é uma prova de regularidade, é uma prova que tem mais lesões, tem mais castigos, os jogos são mais agressivos, são mais intensos, há sempre gente de fora, e se não tivermos quantidade de plantel para poder competir sábado a sábado e tentando manter a nossa mesma qualidade, se tivermos ali um bocadinho de quebra de qualidade, sabemos que é difícil. Sempre soubemos que os nossos plantéis e orçamentos, como disse há pouco, eram para cumprir e sempre foram cumpridos, mas sabíamos que isso depois desportivamente nos deixava um pouco mais distantes de alguns. Chegámos perto, chegámos mais perto que nunca. Foi só esse detalhe ou às vezes aquela bola que não entra, uma arbitragem mais ou menos... Isso a bola que não entra, isso é... A bola que não entra e o árbitro que não apita, isso é... Então o que estava aqui sobretudo era a qualidade e a quantidade dos a qualidade não. A quantidade. Não. Sempre... Eu disse-lhes isso na altura, às vezes dizia isto quando estávamos a chegar às segundas fases e a malta achava que era o treinador a puxar o saco aos jogadores para ter o grupo do lado deles. Felizmente nunca precisei disso, sempre fomos sérios, honrados e honestos uns com os outros. Mas sempre lhes disse que a nível de qualidade a gente não se podia queixar de nada. Tínhamos qualidade naquele plantel que chega e sobra. Aliás, passaram 7 anos e há jogadores que estiveram comigo nestes mesmos plantéis durante 7 anos. Outros 6, outros 6,5, outros 5. Como é que foi a despedida? Dura para todos. Normal, os jogadores e o clube agora vão de continuar. Dura para quem gosta de fazer uma coisa e deixa de a fazer. É difícil, mas passa. O Rui sempre disse que, e fomos conversando ao longo destes anos também aqui na rádio, sempre transmitiu aos jogadores muita transparência. Portanto, o que dizia, aliás, é frase sua, o que digo aos jornais, digo-vos a vocês. Essa comunicação aos jogadores foi feita há muito tempo ou aguardou pelo fim da... Não, os jogadores... posso contextualizar isto, que é mais fácil toda a gente perceber o que é que estava a acontecer. Antes da penúltima jornada, do jogo do Rio Ave, comecei a sentir que estava cada vez mais difícil, ser mais... e como todos nós temos gente com quem falamos às vezes para nos dar aquele conselho, para ver se a nossa visão da coisa está bem feita ou está mal feita. E ali naquele momento já percebi que a minha disponibilidade não estava grande coisa, estava a ter dificuldade, mas fui ao jogo do Rio Ave, os jogadores não souberam nada, e os jogadores souberam ou perceberam, eu não lhes disse declaradamente o que ia acontecer, porque ainda havia uma reunião a seguir com a direção. No sábado em que conseguimos a qualificação, eu disse-lhes que queria ter uma reunião, queria ter que avaliar tudo isto e pensar um bocado em tudo isto, e eles não. Perceberam logo. Pela relação que temos, perceberam pela frontalidade, que eu sempre lhes disse isso. Todos eles podem sair dali a achar que eu até nem percebo nada daquilo. Agora, nenhum gajo vai sair dali a dizer que eu não fui frontal e direto e sério com ele. Nenhum gajo vai sair dali a dizer isso. No resto, depois, há melhores e há piores. E eles perceberam-se, e depois na semana agora da taça, disse-lhes o que estava a passar, disse-lhes a minha decisão, que era esta, e que a vida iria continuar para eles e para mim. Tudo de bom, porque não é apesar da gente sair que muda seja o que for, e que as mesmas palavras que lhes tinha dito no final do jogo. Mas quando sai daquele dia de Nelas e fecha a porta do carro, que sentimento é que traz de lá? Dever cumprido. Trago um sentimento muito grande de dever cumprido, porque acho não, e tenho a certeza absoluta que fizemos um belíssimo trabalho durante estes anos. Para fora, às vezes as pessoas, e tal, porque o Nelas é candidato a isto, e o Nelas é candidato àquilo, e o Nelas é candidato como são candidatos todos os outros. E todas as outras equipas, ou quase todas, e perdoo-me alguém que não tenha acontecido, porque não estou a dizer por mal, nem para desvalorizar ninguém, mas quase todos os outros que lá foram, do distrito desceram. Quase todos os outros. Poucos foram aqueles que permaneceram. Mas o Nelas habituou, entre aspas, mal as pessoas? E o Nelas habituou-se àquilo onde tem que estar, que é num patamar alto. E de competir alto e competir com os melhores. Não é... Mas sonhava-se sempre mais, os adeptos sonham sempre mais. É normal, é a ambição de... se não tivermos ambição, eu tinha
Tinha um ex-presidente que dizia uma coisa muito engraçada: a gente não pode olhar nem para cima nem para baixo, porque dá-nos o pescoço, temos que olhar em frente. Mas olhar em frente não significa que esteja tudo sempre bem e que a gente não queira evoluir. E o Nelas sempre procurou evoluir, procurou estar entre os melhores, procurou estar e esteve no patamar mais alto daquilo que conseguia dentro do seu madurismo, porque não há outra forma de estar que não essa. E quando fechei a porta do carro, respondendo-lhe diretamente, senti isso. Senti que aquilo para o qual me contrataram há alguns anos atrás, senti que ajudei ali, que ajudei a Vila, que ajudei o clube. Agora, como lhe disse há pouco, sem querer que ninguém fique chateado, que alguém... as pessoas têm que perceber isso. Há aqui uma grande diferença, porque o ABC conseguiu estes anos todos lá ficar. E nunca correu risco de nada. Disse-lhe há pouco, antes até de começarmos, que até fui ver, já nem me lembrava bem. Só houve um ano em que a pior classificação de sempre do ABC foi 4º lugar. Na fase regular, ou seja, isto diz muito daquilo que se foi ali fazendo e que se foi ali trabalhando. Qual foi a época em que sentiu que poderia ser a época da subida à primeira? Sentiu alguma... Eu acredito que um treinador sente sempre que pode ser, não é? Mas qual foi a época em que sentiu mesmo que esteve quase? Fomos sentindo ali numa época, agora não sei precisar a data. O ano, sim. Uma época em que nas 2 primeiras jornadas começámos com 2 vitórias, estávamos bem, depois temos um jogo em casa com uma expulsão, depois no jogo fora perdemos, já ficámos logo ali longe, mas estávamos bem, sentíamos que estávamos bem. Por estes motivos que lhe estou a dizer. O resumo é aquele que lhe disse há pouco. Depois, tendo um jogador expulso nesta segunda fase, é uma dor de cabeça. É verdade e os meus jogadores, aqueles que forem ver isto daqui a bocado ou que já foram meus jogadores, sabem disto. Perder as peças, porque não vamos ser hipócritas a dizer que isto, andamos aqui, jogamos, são todos bons, jogamos todos ao mesmo tempo. Não, isto não é um desporto escolar. Sim, mas... Isto não é para jogar... Há melhores e há piores, há gajos mais competentes e menos competentes, com mais qualidade e menos qualidade, que chutam melhor, outros que chutam pior, outros que defendem melhor, outros que defendem pior. E perder alguns jogadores que, por exemplo, numa primeira fase fazem 30 minutos de jogo, em 40 fazem 30, perder uma peça dessas num jogo em que... É tipo como se perdessem o Cristiano, por exemplo, ou o Messi. É perder O Messi é um Cristiano. E quando a gente está entre os melhores, sabendo, quando a gente diz assim, os jogos são de elevada qualidade, são muito equilibrados, são muito isto, são muito aquilo. Não tendo os melhores, agora, há plantéis que vão aparecer agora, por exemplo, nesta segunda fase, capacidade para poder este ou aquele torcer um pé antes do jogo. Ou já tinha a noção, ou ganhou essa noção de que subir, neste caso lutar para subir, é mais difícil do que lutar pela manutenção na primeira divisão? É muito mais difícil lutar para subir? Eu há 2 anos atrás dizia isso. Deixei de dizer neste atual modelo. Porquê? Porque estão a descer 4 da primeira divisão. Ou seja, a história já não é tão assim como se comentava, como se dizia. Até então eu achava que sim. E depois se formos a ver, se as pessoas quiserem ser sérias e quiserem dizer quanto é que se gasta para subir a divisão e quanto é que se gasta para se manter, percebemos que a diferença não é muito grande. Agora, neste momento, sendo 4 equipas, não é tão assim. Não é tão assim. É muito difícil, aí a primeira divisão está visível, está tremendamente difícil. Portanto, sendo 4, deixei de pensar assim. Rui, paixão pelo futsal. Vamos falar agora um pouco de si. Quando é que nasce? Qual foi o jogador, o treinador, o jogo que o fascinou? Porque nós somos um país de futebol, não é? A maioria das pessoas quase só gosta de futebol. Porquê que o Rui se fixou no futsal? Por uma brincadeira, uma coisa daquelas que não tem pés nem tem cabeça, que é nos antigos jogos desportivos, de uma associação à qual eu ajudava, e como eu tinha jogado futsal nos torneios de verão, aqueles torneios de brincadeira, um dia num jogo de jogos esportivos, encontro um homem que tinha sido o meu presidente da Associação Química de Viseu, e tinha que lhe dizer isto, um senhor do desporto de Viseu, o Sr. José Nascimento, que me diz, tu é que me podias também aqui ajudar, tenho aqui uns miúdos para a malta porreira, só presidente, não percebo nada disto.
Eu não percebo nada. Ando aqui um bocado, jogo aqui com os meus amigos e tal, jogo futsal, mas eu não daí até ser treinador de alguma coisa, diferença. E lá começámos com aquilo, lá começámos com aquela brincadeira, lá começámos e depois acabamos por ir conhecendo gente que nos vai transmitindo uma paixão enorme por isto, que nos vai mostrando um bocado o que é isto, e quando a gente vai começando a descobrir, começa cada vez a gostar mais disto. Uma das pessoas neste processo todo, que foi a pessoa que mais me fez ler, estudar, procurar e pensar, e foi das coisas sempre brilhantes que me disse, é que podes ler o que tu quiseres, mas é que pensar e ver se é assim, porque pode não ser na tua cabeça, que é o professor Augusto Assunção, que eu apanho numa fase em que estou a começar a treinar com os meus miudinhos, depois já não estou miudinhos, depois já eram um bocadinho mais graúdos, e é a pessoa que me vai aqui ainda mais incutindo isto, mais procurando isto, mais fomentando isto, e pronto, e depois foi o que foi até hoje, foi o que foi. Podemos dizer que ouve-se muito isto, quero confirmar esta frase consigo. O futsal é taticamente mais desenvolvido do que o futebol? O futsal, eu acho que as pessoas aí às vezes têm uma... Eu já ouvi isso e depois, pensando bem nisso, não é taticamente mais desenvolvido, tem ali mais alguns pormenores que o futebol não tem tanto. Por exemplo, para nós o momento da bola parada é um momento muito... Temos muitas jogadas, muitos movimentos, muitos bloqueios cegos, temos muito tudo isso. E o futebol tem também esse momento trabalhado, mas não tem trabalhado tanto. Um canto no futebol não é um canto no futsal, um fora não é um fora, não é tudo igual. Mais nesse sentido da bola parada, porque de resto acho que o futebol, não tenho certeza, por amizades, por conversas, o futebol é também tremendamente organizado. Quem quer, sei como. Mas um jogador de futebol será sempre um bom jogador de futsal e um de futsal e um de futebol? Não será sempre, mas posso partilhar consigo e aproveito este momento aqui para partilhar isso consigo. Eu digo isto muitas vezes, eu às vezes gosto muito de ver jogos da Distrital, futebol de 11, e às vezes digo à malta, estou a ver um jogo de sério. Então o gajo joga no X, para ninguém ficar chateado. Sim, que é para não... Joga no X, joga aqui na Distrital. Se jogasse futsal... Não se perdia nada. Esse rapaz jogava na primeira divisão. Fácil. Agora, há malta que tem características há malta que não tem. Agora, como é que isso se percebe? É o toque, o jeito, a finta rápida? Há malta com muito agressiva, malta com muita velocidade curta, malta com finta curta, malta que consegue, em que a gente consegue perceber que aquela característica, depois claro, vai vir alguém que um dia vai dizer, não é assim, porque se fosse assim, alguém eu tinha ido buscar e tinha posto, só que isto dá trabalho. Porque depois dá trabalho e é preciso tempo e é preciso que depois os clubes tenham tempo para dizer assim, vou pegar neste jogador, ele vem da Distrital, sou de 11, mas agora tenho aqui tempo para poder trabalhar e para lhe ensinar no futsal aquilo que ele não teve nos benjamins, nos infantis, nos iniciados, nos juvenis e nos júniores. Eu já tive um caso de um jogador num clube onde treinei que veio do futebol 11 numa segunda divisão nacional a lutar por subir a divisão e chegou a jogar 20 e tal minutos na primeira época de jogo. Portanto, não me parece que seja impossível. Até porque nós depois andamos todos aqui muitas vezes à procura até de jogadores com esse tipo de características do futebol 11. Malta agressiva, malta com qualidades técnicas de 1 para 1 para derromper e ir embora. Portanto, às vezes temos que poder ter tempo para ajudar e fazer crescer esse tipo de jogadores que fazem, na minha opinião, muita falta à modalidade. Foi em 2021 que Portugal se tornou campeão mundial de futsal. Chegou tarde este título ou chegou na hora certa? Ela é aquela conversa que o Carlos disse bem há pouco. Foi o dia em que ela bateu na trave e saiu. Porque ela já tinha batido na trave e entrou. E se calhar já podíamos ter sido campeões e já merecíamos ser campeões da Europa, do mundo. Como é que viveu esse dia? Há muito tempo. Muito contente. Um contentamento muito grande pela modalidade, mas também, sobretudo, pelas pessoas em si. Pela pessoa, porque eu acho que isto, das instituições, sim senhora, mas a pessoa.
Selecionador, concretamente? E neste caso, selecionador nacional. Eu acho que a malta é muito... É injusta muito rápido. Porque convoca o Chico, não convoca o Manel. Já é um incompetente, porque ou jogamos mais assim, não devíamos jogar assado, devíamos não sei o quê, devíamos não sei o que mais. E o professor já há muitos anos que segue a sua linha de pensamento e segue ali o que é o treino dele, o que é aquilo que acredita do futsal. Tenho a certeza absoluta que é alguém que sempre escolheu os melhores. Pode não estar na minha eu achar que não é aquele que é o outro, mas isso há não sei quantas cabeças para dizer isso. Agora, acho que o professor e toda aquela estrutura, e quem esteve antes, Orlando Duarte, antigo selecionador português, toda aquela gente que trabalhou por aquilo, que trabalhou muito pelo futsal. Claro que os jogadores são os artistas da companhia e foram eles que fizeram o golo e foram eles que defenderam e foram eles que trabalharam. Não é isso que está em questão, nem mérito lhe seja tirado. Mas há gente que trabalhou muito para que isto fosse possível, para que o futsal evoluísse tanto e estivesse a este nível. E uma dessas pessoas, nos últimos anos, o professor Jorge Brás, que é um, perdão uma expressão, que é um tolinho, que às vezes chegava a um jogo numa bancada, um domingo às não sei quantas da noite, olhava para a bancada e ele estava ali, então, alguém que está a 200 ou 300 km de casa porque foi ver 3 ou 4, 5 jogos num dia e nem no domingo à noite já pode pensar em ir para casa, ou seja, alguém que se dedicou muito a isto, que trabalhou muito, trabalha muito e merece, na minha opinião, este título, até porque acho mesmo que somos os melhores e que aquela bola bater no poste e sair foi justo ela não entrar. Porque o Rui salientava a importância da tal estrutura que tantas vezes ouvimos falar no futebol, não é? É a estrutura que ajuda quem está lá dentro. A gente às vezes esquece. Quando a gente fala em estrutura, a malta pensa que a estrutura é um autocarro. Exato, uma coisa abstrata, um quase. Pavilhão, sim, é isso. Umas bolas e tal. E pronto. Há muita coisa por trás do que ganhar dá muito trabalho. E isto está muito difícil. E o futsal, neste caso, está e as suas... Veja-se o caso da Primeira Divisão. A Primeira Divisão, neste momento, antigamente havia 2 clubes profissionais. Benfica e Sporting. Neste momento já há um... E volto, não vou dizer números, que é para depois não estar a dizer que este é e aquele é só semi, porque tem 3 gajos que ainda fazem não sei o quê durante o dia. Não vou meter nisso, porque não é a minha guerra. Mas neste momento já são muitos. E o Sporting e o Benfica e os clubes, que normalmente são campeões, estão a ter imensas dificuldades. Porque já toda a gente trabalha quase em regime profissional. Na segunda divisão, o que vai levar este novo formato é que seja semi-profissional. E o semi-profissional, vai precisar de cada vez mais coisas a adicionar à tal estrutura. Porque as equipas, nós viajamos, para lhe dar este exemplo prático, depois a federação decide e nós só cá anda quem quer, ninguém é obrigado a cá andar. Eu digo aos meus jogadores, é o que eu sempre pensei. Nós, por exemplo, este ano, jogámos a um sábado às 6 da tarde em Nelas e viajámos para a Madeira eu saí, por exemplo, aqui de casa, saí às 4h30 de terça-feira à noite. Véspera de feriado. Viajámos para a Madeira, almoçámos, descansámos, jogámos, ganhámos. Pronto. Ganhámos, que ajuda. E no outro dia a seguir estamos para pegar no transporte para vir embora outra vez. E agora o Carlos diz-me assim, pois, mas tem que ser, então, então, querias lá ficar uma semana? Não quero ficar uma semana. Mas os clubes vão ter que se adaptar, e quem está dentro dos clubes, os treinadores, os jogadores, vão ter que se adaptar a isto, a esta realidade. Esta realidade é que vai começar a acontecer cada vez mais. Nesta segunda fase, nos próximos anos, ou seja, está muito exigente, o nível está a subir, e a malta andava com a expectativa de conversa, treinador, conversa, treinador. Basta a ele a dizer que está muito equilibrado. Tu basta ver quem ficou de fora, por exemplo. As pessoas estarem atentas a perceber quem é que ficou de fora. Eu conheço uma equipa que ficou de fora numa das séries com um orçamento de primeira divisão, mas primeira divisão bom. Ficou de fora. E não são incompetentes. Foram menos competentes neste momento. Nestas 11 finais foram menos competentes. E isso leva a que cada vez mais haja necessidade dos clubes trabalharem cada vez mais, serem cada vez mais fortes para andar a este nível.
para andar a este nível. Mas se não for para andar a este nível, não tem problema nenhum. Rui, uma última questão, quando é que o vamos ver de volta ao futsal? Não tenho. Não projeta isso? Não é uma coisa que me vive na cabeça. Também se lhe dissesse que não tenho pensado nisso, também era mentiroso. Também está aqui agora armado em esperto, e não, é coisa que não gosto de estar. Se lhe disser que não tem... que não... A gente não vai, por exemplo, ontem é um dia em que era dia de jogo, não é? Era dia de jogo para o ABC de Nelas, eu sabia que era dia de jogo, e depois aquilo fica ali de manhã um bocadinho, o gajo não sabe bem o que é que começa a olhar para as coisas. Não se enganou, não foi à porta ainda? Um gajo não foi à porta? Não fui à porta, mas quase. Por falta. Não fui à porta, mas quase, mas por exemplo, aquilo em casa ainda nem está tudo arrumado, os fatos de treino ainda lá estão e a mala do treino ainda está no banco de trás do carro, que é onde anda sempre. Portanto, ainda andamos aqui um bocado a adaptar-nos a isto. Mas também como lhe disse, não tenho. Quando surgir a oportunidade. Quando surgir a oportunidade e quando achar que é bom para mim e para todos, porque também é uma das coisas que tenho sempre e onde estive as pessoas. Sempre enquanto também estiver bem. Enquanto estivermos todos bem no meio daquilo. Enquanto estivermos todos bem, estamos lá todos. No momento em que aparecer alguma coisa onde eu acho, se não achar, também não tem problema nenhum. Mas se achar, a primeira entrevista é aqui, fica combinado. Rui, obrigado, um abraço. Até à próxima, obrigado por ter cá estado. Foi a entrevista com o Rui Almeida, ele que deixou há muito poucos dias o ABC de Nelas, a equipa de futsal que tem dado cartas, sobretudo na segunda divisão, esteve a um pequenino passo da primeira divisão nacional. Até à próxima.